Mais uma vez, boa noite a todos. Esse é o nosso estudo. Nós procuramos fazer quinzenal. É, Às vezes não dá muito certo, né? Porque tem alguns compromissos e a gente precisa acabar pulando. Então, acabou ficando 3 semanas depois do último, mas não tem problema, porque a gente sempre retoma, e é uma alegria a gente poder estudar essa obra básica do Espiritismo, a obra que lançou, na verdade, o Espiritismo no mundo, que é o Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec. Nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, interior de São Paulo, e a gente se reúne para estudar. É um estudo diferente do que normalmente é feito, onde uma pessoa só fica falando e os outros ficam perguntando. No nosso estudo, nós todos aprendemos, né? Existe um coordenador, mas todo mundo pode participar, na verdade, e antes de passar a palavra para o Cláudio, que vai fazer a coordenação hoje, eu só queria colocar para vocês que no nosso último estudo, nós deixamos uma pergunta no ar, né? Ficou uma dúvida entre nós aqui, né? Sobre gravidez no mundo espiritual, que nós estamos falando disso, como é a vida no mundo espiritual, né? Então, na verdade, eu acho que nós fizemos um pouco de confusão, assim, sobre vida fora da Terra, porque existem dois tipos de vida fora da Terra, na verdade. Existe a vida dos encarnados, que encarnam em outros planetas, que podem ser piores ou melhores do que a Terra, né? A Terra é um planeta de expiações e de provas. Existem planetas que são primitivos, né? Esses mundos primitivos, eles nem têm muito assim, não tem ainda seres humanos muito. Estão bem no início, né? Não é que eles não têm seres humanos, mas são mundos assim bem iniciais, onde esse princípio inteligente ele está começando a se desenvolver. Obviamente, tem vários mundos de expiações e de provas que estão em diferentes estágios, né? Porque quando a gente fala mundo de expiação e de prova, ele não é uma coisa só, né? Veja que o nosso mundo de expiação e de prova, ele está perto da regeneração, né? E existem mundos que estão perto do mundo primitivo, né? Não existe um pulo na natureza, nada dá pulos, tudo é algo assim bastante lento, né? Então, lentamente as pessoas vão evoluindo, os mundos vão evoluindo e vão crescendo nessa escala evolutiva, né? Então, assim, existem esses mundos físicos, onde existe, claro, a gravidez e a reencarnação, como é aqui na Terra, né? Assim como temos aqui na Terra. Então, nesses mundos felizes, mundos superiores, existem sim espíritos que vão se unir, que vão dar origem a corpos, né? Onde existem gravidezes e tudo mais, mas são espíritos encarnados num outro mundo que é um mundo é, que pode ser melhor do que a Terra, com certeza. Existem muito mais mundos que já passaram por esse caminho que nós estamos passando do que mundos como o nosso, né? E existe o mundo espiritual. Então, tudo aquilo que não é material faz parte do mundo espiritual que sempre existiu e que sempre vai existir, né? Os mundos materiais, eles algum dia irão acabar, né? Nós sabemos disso. Então, tudo que é material um dia acaba. E o mundo espiritual é que é um mundo verdadeiro. Nesse mundo verdadeiro, existem espíritos
que ainda têm que reencarnar, né? Por isso que eles são chamados de espíritos errantes, eles estão lá no mundo espiritual um tempo, mas em algum momento eles reencarnam, porque só os espíritos puros é que não precisam mais reencarnar. Nesse mundo espiritual, enquanto os espíritos estão no mundo espiritual, não existe reencarnação. Então, a reencarnação, não é que não existe reencarnação, não existe gravidez, desculpa. Então, os espíritos, eles reencarnam em planetas materiais, eles não reencarnam em colônias espirituais. Ficou claro isso? Então, assim, esses espíritos que estão no mundo espiritual, nessas colônias espirituais que podem estar ligadas ao nosso planeta material. Então, assim, o mundo espiritual, ele também acompanha o mundo, na verdade, é o mundo material que acompanha o espiritual, né? O mundo espiritual, ele é um mundo que já existe e já existia antes do mundo material. Mas, assim, no nosso planeta, aqui, a Terra, existe várias dimensões. E essas dimensões que compõem o mundo espiritual existem também nos outros planetas, que são materiais. Então, cada planeta tem as suas dimensões espirituais. Esses espíritos que não estão encarnados na Terra, que estão nessas dimensões espirituais, eles vivem um tempo nessas dimensões e reencarnam. Pode ser que eles reencarnem aqui na Terra, pode ser que eles reencarnem em um outro planeta e passem a fazer parte de um outro mundo material. Mas enquanto eles estão nesse mundo espiritual e ainda não são espíritos puros, ou seja, eles ainda têm que reencarnar, essa reencarnação, essa gravidez, esse parto, ele só acontece no mundo material. No mundo espiritual, claro que os espíritos eles podem evoluir, ele, como André Luiz, né, que foi resgatado e foi evoluindo no mundo espiritual, mas eles vão ter que voltar para a Terra ainda, porque não são espíritos puros. Eu gostaria de começar esse estudo com essa questão, porque isso ficou meio em dúvida da outra vez, né? Assim, depois nós fomos ler melhor isso, ver outros vídeos de pessoas bastante idôneas, e aí a gente teve essa resposta. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Ficou alguma dúvida dessa questão da reencarnação, de gravidez no mundo espiritual, de parto no mundo espiritual, essas coisas? Alguém gostaria de fazer alguma complementação disso? Eu não tenho nada a falar a respeito, entendi perfeitamente a explicação que você deu e concordo com isso, eu acho bem lógico. Certo. Então tá bom, então tá muito bem. Hoje quem vai falar, vai dar seguimento para o nosso estudo é o Cláudio, que preparou. Cláudio, você gostaria de, você quer que eu coloque aqui o seu slide? Ou você mesmo põe, né, Cláudio? Acho mais fácil eu colocar, né? É mais fácil você pôr. Eu vou fechar até aqui minha câmera, porque hoje é o Cláudio que vai coordenar, tá bom? Eu só quis fazer Isso me ajuda porque eu não... esse adendo. Quando eu projeto, eu não consigo ver, né? Ah, tá bom, tá legal. Pode ficar Mas eu vou tranquilo. projetar, então. Tá jóia. Pode projetar. Jóia. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos sim, Cláudio. Tá perfeito. Bom, então a gente vai continuar, né? Esse capítulo, na Isso. verdade, né? Que é o capítulo 11, nós falando sobre os três reinos. Nós já conversamos sobre os minerais e as plantas. Hoje a gente começa a parte dos animais e do homem, que é a segunda parte desse capítulo.
E a gente começa com a pergunta 592, que é a seguinte: se pelo que toca à inteligência, compararmos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aqueles e esses, né? Entre os animais e os homens. Porquanto, alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? Então, Interessante, né? É interessante comentar que dá a impressão de que os animais são mais espertos que os homens. Parece que tem alguns animais que são melhores do que os homens, né, Cláudio? Então. Eu acho que aí a gente pode comentar, né? Se é isso mesmo, né? É bem interessante. Teve uma vez, numa palestra de quarta-feira, que uma pessoa colocou isso, assim, falou assim, olha, tem animais que parece que são muito melhores do que os homens. A impressão que eu tenho é que os animais, eles são melhores do que os seres humanos, eles são fiéis, né? Eles não guardam raiva, você briga com um animal e depois, no dia seguinte, ele está abanando o rabinho para você, parece que ele te perdoou, né? Oi, Benedito, pode falar. Você acha que os animais são melhores ou piores do que os homens? Boa noite a todos. Eu acho que para a gente trazer mais substância para essa pergunta, a gente precisaria conceituar inteligência. O que é inteligência nesse contexto que Kardec está colocando, né? Então, eu acho que a gente precisaria definir o que é inteligência para Kardec, né, dentro do Espiritismo, né? Porque essa comparação que vocês estão fazendo de animais e homens, que o animal é mais inteligente do que o homem, porque ele é bonzinho, perdoa, etc., mas é isso que caracteriza a inteligência, né? Então, nós precisamos saber o que é inteligência para a gente poder discutir isso de uma maneira mais, enfim, né, com mais consistência. Eu acho que eu falei, eu misturei as estações, né? Porque a gente está falando de inteligência aqui, que é o que Kardec colocou, e eu conversei, eu contei, na verdade, uma dúvida que foi levantada um dia numa reunião nossa de quarta-feira, que essa pessoa falou que ela acha que os animais são melhores do que os homens em termos de sentimentos, em termos de, enfim, de convivência, né? Mas a gente pode falar desses dois aspectos, né, Cláudio? Oi, José, o que você acha disso? Boa noite a todos. Olha, existe uma diferença muito grande aí, né? Nós estamos sendo carinhosos de dizer que os animais aproximam a inteligência do homem, isso não tem como, né? Pode ter-se um carinho, isso é uma parte até instintiva deles, né? Nós não vamos ter um animal que vai aprender tabuada, pega de 3, né? Então, aí caracteriza a diferença de inteligência, né? Essa é a minha opinião. É verdade. Tia Florinda, a senhora acha que os animais... Eu acho que, assim, em termos de inteligência, que é essa capacidade de resolver situações, né? Resolver um problema, ter um pensamento abstrato, né? Assim, o animal não vai conseguir raciocinar em termos assim de fazer deduções filosóficas, né? Por exemplo, penso, logo existo, né? Mas em termos assim, em outras coisas assim, como que a senhora vê? A senhora acha que os animais tem animais que são melhores do que seres humanos?
Olha, Helene, eu acho que não, viu? O homem está acima, né? Com a inteligência do homem e tudo. Deus deu a inteligência para o homem mais do que do animal. O animal é inteligência limitada. Eu acho assim, ele é na parte material, né? E a gente é na parte moral. Somos inteligentes na parte moral, espiritual. Agora, os animais, não, eles têm aquela inteligência, mas é limitada. Sem dúvida. Agora, de ser melhor que o homem, tá certo, que às vezes o homem parte para a brutalidade, né? Se torna tipo um animal. Pois Mas, é. não. Tem seres humanos que eu acho que voltam, assim, né, em alguns momentos lá para relembram a savana, né? Quando eram feras, assim, né? É, isso. Eu Ou- acho que também que acontece tanta coisa, né, que está acontecendo ultimamente, desgraça, matar, crimes. E é assim, eu acho que Deus deu para o espírito a última chance, aqueles que, né, não podiam, deram para reencarnar a última chance para eles, para ver se eles evoluíam, ver se eles evoluem. Então, eu acho que é isso daí que está acontecendo, que está, né? É Esse isso aí. mundo assim, todo desastroso, tudo difícil, né? E dá Estamos a em impressão que evolução. os animais são melhores do que os homens, às vezes, né? É Dá a verdade, impressão, né? mas tem Mas é o animais que a senhora também falou, que assim, o ser humano, né? O ser humano, ele é mais inteligente, é como o José Roberto falou, né? O animal, ele, por mais inteligente que seja, como animal, é uma coisa que não dá para comparar, né? Ele não o ser consegue fazer humano, isso, né? o ser humano, ele pode baixar, né? Tipo, igual um animal, como ele pode relevar, né? Aham, Eu mas acho. tá ótimo. Obrigada, tia. Oi, pai, você quer falar alguma coisa também? Tá fechado o seu microfone, pai. Abre para gente. E agora, abriu? Agora Tá. abriu. Boa noite a todos. Eu entendo o seguinte: o animal se iguala ao homem em termos de instinto, necessidades físicas. O animal, igual ao homem, sente fome, sente sede, sente frio, calor, sente necessidade de abrigo, dorme, precisa dormir como o homem, enfim, pode-se comparar o animal ao ser humano em termos físicos, de necessidade. Agora, o animal ele tem instinto, né? E dentro desse instinto, a gente vê uma certa graduação. Tem animais que são mais selvagens, outros mais caseiros, né? Se adaptam melhor em companhia do ser humano. Quer dizer, é uma graduação, uma evolução de cada tipo de animal, né? Mas eu acho que não dá para comparar o animal com o ser humano, porque, conforme o Benedito levantou, o ser humano já atingiu a inteligência, ele já tem capacidade de decidir, de escolher o melhor caminho, de criar alguma coisa, de fazer uma evolução. E o animal ainda mantém o instinto. Ele, quando tem fome, ele quer comer, ele ataca e come. Né? Quando ele tem sede, ele vai beber. E por aí vai. Necessidades físicas normais, igual o ser humano. Porque ainda é um ser que está sujeito às leis da matéria, né?
Ele não tem livre-arbítrio ainda, né? Exatamente. Quando ele mata para comer, a gente não pode julgar, ai, que leão malvado matou o veadinho lá para comer, né? Não, ele não tem livre-arbítrio, então ele só age por instinto mesmo, né? Ele não raciocina como o ser humano raciocina, né? Mas vamos ver a resposta do Kardec aqui, Cláudio, você coloca para a gente? Coloco sim. É uma resposta meio longa, né? Ele fala assim, ó, a esse respeito é completo desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos em erro. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos dotado do que muitos destes. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinalado, né, um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Essa, na verdade, é uma parte da resposta, né? Porque depois tem um ponto que eu acho que é muito interessante, assim. Eu só queria fazer um comentário, assim, em relação a isso. Como ele estava falando, assim, realmente a questão de inteligência, no tempo do Kardec, acho que o Kardec estava pensando nessa questão da inteligência, como essa inteligência que nós fomos treinados a pensar, né? Que é aquela inteligência de fazer, né? Inteligência operacional, né? Hoje a gente sabe que existem muitas inteligências, né? Só inteligência, né? Então, os animais, eles têm livre-arbítrio, né? Perdão, tem instinto, disse uma coisa, falei outra. Como nós temos instintos, né? Mas os animais têm inteligência também, são coisas diferentes, né? Só que a inteligência dos animais é limitada, porque eles são animais ainda, eles estão num estágio anterior, né? Mas eles estão exercitando essa inteligência, né? E é por isso que a gente vê, né, alguns animais muito espertos, né? Então, a gente vê animais muito amorosos, a gente vê animais muito cuidadosos, porque eles estão exercitando, né, essas inteligências, eu acho, né? Mas é uma coisa diferente de instinto, não é só instinto, os animais têm inteligência, né? Eu vou colocar um pedacinho dessa outra pergunta que ele fala, né? Que é muito legal, assim. Aí ele pergunta assim, o que é que pode distinguir, então, o homem dos animais? Se os animais têm inteligência, né? E os homens têm inteligência, os animais têm instinto, a gente também tem instinto, né? O que será que distingue, né? É uma questão legal, né? Essa inteligência, concordando com o que você falou, Cláudio, é uma inteligência rudimentar, né? Exatamente, isso. Muito rudimentar. Eles têm, inclusive, pensamentos, só que são pensamentos fragmentados, né? Eles não conseguem pensar de uma forma contínua, não conseguem raciocinar de uma forma contínua. E isso também, como o Cláudio falou, é um treinamento. Então, veja, um animal, vamos pegar lá um ser assim muito primitivo, né? Uma esponja, um ser unicelular, né? Ou uma anêmona, né? Que é um ser assim muito rudimentar. É óbvio que essa inteligência é muito inferior a um de um cachorro, né? Ou um de um macaco. Então, assim, dentro do reino animal existem muitas gradações, porque é como o Cláudio falou, eles estão treinando, o princípio inteligente, ele está estagiando, né, nessas diferentes formas de vida, para ele poder chegar num ponto onde aí sim vai responder essa pergunta, né, o que pode distinguir dos homens dos animais, né?
Mas dentre os animais, a gente vê também muitas diferenças, né? Por causa disso, porque nada evolui aos saltos, né? Então, aquele princípio inteligente que foi criado simples e ignorante, ele vai estagiando, né? Ele vai aos poucos desenvolvendo essa inteligência até chegar nesse ponto que nós estamos. E daqui, com certeza, muito mais do que isso, né? A gente não sabe o que nos aguarda, né? A gente sabe que os espíritos puros, eles são assim, eles sabem tudo de tudo, praticamente, né? Mas tudo isso é uma aquisição que nós vamos fazendo muito devagar, né? Oi, Benedito, pode falar. Eu estou me lembrando de uma coisa que os animais não fazem, né? Que é matar um outro membro da própria espécie, né? Por exemplo, um cachorro mata um gato mata um rato, né? Mas um gato não mata outro gato. Um cachorro não mata outro cachorro. Eles não se matam dentro da mesma espécie, né? Eles matam para se alimentar, né? Eles precisam comer, etc., né? Então, esse comportamento dos animais é muito... deve servir de modelo para a gente, né? Porque nós, os humanos, nós nos matamos, né? Não por alimentação, matamos por maldade, por destrutividade, etc., né? Mas então, esse é só um ponto que eu me lembrei, porque essa conversa é muito interessante, né? Quando começa a comparar os homens com os animais, né? Mas eu vou arriscar uma resposta para essa pergunta, que pode distinguir o homem dos animais. Eu acho que é o livre-arbítrio, né? Os animais, mesmo esses que são bonzinhos, que são carinhosos, que têm uma inteligência assim já, né, agradável, né, que não se matam na mesma espécie. Nossa, que coisa interessante, vai ser melhor que um humano, etc. Mesmo esses animais que do nosso ponto de vista são animais dóceis e domésticos, etc., eles não escolhem ser como são, né? Um cachorro, a gente pode falar, puxa, o cachorro perdoa o dono, né? O dono dá um chute nele, ele sai chorando, daqui a pouco ele vem e continua sendo amigo do dono, né? Então, parece que ele tem uma superioridade moral, assim, né? Talvez tenha mesmo, acho que é um exemplo, né? Acho que essa história que os animais são inferiores e nós somos os bacanas, acho que é uma visão muito estreita, né? Porque a gente tem muito a aprender com os animais, né? Mas, enfim, mesmo quando um animal tem um comportamento bacana, ele não escolhe aquilo. Aquele comportamento é dado pelo instinto dele, né? Ele não tem a opção de dizer assim, bom, meu dono me chutou, eu tenho duas possibilidades, ou eu vou me vingar do meu dono, ficar com raiva dele, ou eu vou perdoar, né? Esta opção não é dada aos animais. Eles não são livres, eles agem dirigidos pelo instinto. O instinto não dá essa liberdade para a gente escolher, né? Enquanto que o ser humano, ele tem a liberdade de escolher. Ele pode perdoar ou pode se vingar de alguém que faça alguma maldade, né? Então, me parece que a diferença fundamental, que já está na primeira pergunta, né? Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? E aí os espíritos dão essa resposta que o Cláudio leu, e o Kardec volta de novo para a pergunta. Na cabeça do Kardec, a pergunta ainda não foi respondida satisfatoriamente. Ele deu, então, o que distingue o homem dos animais, né? É isso que nós estamos discutindo agora, e eu arriscaria dar essa resposta, que o que distingue é o livre-arbítrio
que é dado aos homens e que não é dado aos animais que vivem puramente por instinto. Certo, Benedito. Eu só queria fazer uma correçãozinha do que você falou. Deixa eu tirar aqui. Que é o seguinte: existem animais que matam, sim, os da própria espécie. Existem algumas cobras que devoram os seus filhotes, inclusive. E existem alguns machos em bandos selvagens que eles disputam território com outros machos da mesma espécie e podem até matar, né? Um leão, por exemplo, às vezes ele mata o filhote também para poder ficar com a leoa, sabe? Quando ele acha que o filhote está atrapalhando ele pode, às vezes a leoa ela tem que proteger o filhote do leão. Então, Mais ou menos assim, Helene, quando um leão ele vira o macho alfa dentro do bando, e a leoa tem filho de um outro macho, ele mata os filhos para que tenha filho dele, né? olha que interessante, né? Interessante, mas ele faz isso. Olha, eu gostei de saber disso, assim, Mas deixa eu só voltar um pouquinho. Eu concordo com isto, né? Mas acho que são situações bastante específicas, né? Basicamente ligadas à reprodução da espécie, né? Oi, Cláudio. Nem tanto assim, porque os cachorros, por exemplo, se matam aleatoriamente. Não é por uma disputa de território, por uma disputa com a fêmea, não é assim, Cláudio? Não, eles se matam, simplesmente por domínio, né? Os macacos fazem muito isso também, eles se matam. Eles fazem guerra, né? Os macacos fazem guerra, né? Um grupo de macaco faz guerra contra outro grupo de macaco, né? Isso existe, né? Está muito bem documentado. Ah, interessante. Eu não sabia disso, Cláudio. Eu achava que os animais fossem mais bonzinhos, assim, né? Gente, não. Não, né? Nesse ponto, pelo menos, a gente não está tão ruim. Gostei de saber disso, Cláudio. Mas, de qualquer forma, assim, eles fazem isso movidos pelo instinto de sobrevivência. Não é que eles tenham a opção, né? Ah, não, hoje eu não... Né? Eles não têm a opção. Eles são... Isso também não é só instinto, isso é inteligência. Eles fazem por inteligência. Porque se um bando vence a guerra contra outro bando, então ele vai ter um território maior. Então, eles fazem por inteligência também, não é só por instinto. É o que eu estava comentando, assim, os animais têm instinto, né? Todo mundo, mas eles têm inteligência, né? Agora, o que você falou está muito certo, eles não têm livre-arbítrio, né? Isso, Mas o livre-arbítrio eles não podem ser inteligência, julgados, né? Eles não vão para um umbral, o macaco não vai para um umbral porque ele fez uma guerra. Né? Ele não tem ainda consciência moral, né? Apesar dele estar desenvolvendo ali a inteligência dele e tudo mais, ele ainda não tem essa consciência moral, ele não tem livre-arbítrio, né? Então, ele não pode ser julgado, tanto que quando um espírito, né, animal vai para o mundo espiritual, ele rapidamente reencarna, ele quase que não fica no mundo espiritual. Existem, sim, animais no mundo espiritual que são utilizados para fazer certos trabalhos no mundo espiritual, né? Cachorros, burros, cavalos, enfim, né? Eles podem ficar mais tempo no mundo espiritual para ficar trabalhando, e isso também os ajuda a evoluir. Mas, de uma forma geral, um animal, ele, ao desencarnar, ele reencarna rapidamente, porque ele não tem livre-arbítrio, ele não vai para o mundo para ele espiar suas faltas, etc. Né? Oi, pai. Me ocorreu também uma outra coisa sobre a inteligência rudimentar dos animais. A gente vê filmes em que os leões, por exemplo, eles raramente atacam isoladamente.
eles atacam em grupos. Eles se reúnem de uma maneira, a gente diria, natural, e vão atrás de uma caça qualquer. E eles sabem que, por causa da direção do vento, eles têm que se posicionar de uma maneira que o vento não seja deles para o objetivo. É o contrário, porque senão espanta aquele que eles querem caçar. Eles atacam em bando, eles não vão sozinhos, principalmente animais maiores do que eles. Eles atacam em bando para não dar chance de escapar. Quer dizer, é o instinto da fome, da necessidade de comer e tudo mais, mas já um pequeno instinto inteligente. É o que o Cláudio está falando, tem Né? uma inteligência por trás disso. Isso, Tem uma exatamente. inteligência por trás disso. Uhum. Mas vamos lá, Cláudio, o que o Kardec fala aí? O que pode... É só a questão do livre-arbítrio? Tem mais alguma coisa aí? Tem uma questão mais importante. Opa! Não sei se ninguém quer comentar mais nada. Você quer, Eunice? O Cláudio já deu a dica. Além do instinto, do livre-arbítrio, tem uma coisa mais importante que nos distingue aí dos homens e os animais. Quer arriscar alguma coisa aí, Eunice? Olha, boa noite a todos. Eu penso que essa inteligência raciocinada, programada, né? A gente se programa para um estudo, para alguma coisa, e nos animais não tem isso, né? Essa inteligência raciocinada que eu acho que diferencia dos animais. Certo, tá certo. Quer dizer que o que nos diferencia é essa inteligência mais refinada, né? Como você está falando. José, o que mais? Dê uma luz para a gente aí. Eu vou dar um chute aqui, né, para ver se ajuda aí na resposta. Nós, seres humanos, nós já temos o entendimento que nós temos um Criador, né? Não sei se talvez isso pode estar na resposta. Legal. É uma dica só. Não, tá ótimo. Mais ninguém? Acho que é isso, né? Exatamente, né? Os espíritos falam reconhecer o homem pela faculdade de pensar em Deus, né? Realmente o único animal, né, que pensa em Deus, né, que cultua um Deus, né, tem consciência de que foi criado, é o homem, né? Os outros animais não têm, né, essa consciência, porque o nível de inteligência deles não chegou, né, nesse ponto, né? O nosso nível de inteligência já chegou, né? Tanto que os homens mais primitivos, assim, mas mais primitivos mesmo, quando começou o Homo sapiens, aí uns 100 mil anos atrás, eles já acreditavam que existia uma força superior, né? Para mostrar que eles já eram diferentes dos animais que existiam na época, né? Outros hominídeos, né, que parecia homem, mas não era. O Homo sapiens, ele já cultuava, né? Ele criou cultos, né? Então ele tinha consciência de Deus, né? E isso é o ponto importante, né? Ter consciência de Deus, né? Porque quando a gente tem consciência de Deus, isso marca aquela janelinha na nossa história evolutiva em que a gente passa a ser responsável pelo aquilo que a gente faz, né? E a gente desenvolve o livre-arbítrio, né? Deus nos concede o livre-arbítrio, né? Porque a gente já sabe que o que é certo e o que é errado. A gente não pratica, né? O que é certo e o que é errado durante muito tempo, é claro, mas a gente já vai saber o que é certo e o que é errado, né? E é por isso que a gente tem o livre-arbítrio, né? Enquanto a gente não consegue saber o que é certo e o que é errado, né? A gente não tem como praticar o livre-arbítrio, né? E a gente também não tem como entender que existe Deus, né? Essas coisas vão acontecer no mesmo tempo, né? Não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa. Mas parece simples a resposta, né? Elaine, seu microfone está fechado.
Obrigada, Cláudio. Eu tive um probleminha aqui, mas já voltei. É interessante essa questão, né? O José Roberto tinha falado já isso para a gente, que é essa faculdade de reconhecer uma inteligência superior, essa coisa essa parte, assim, quando desenvolve dentro desse princípio inteligente que está caminhando para virar gente, né? De saber que tem algo maior do que nós, né? É interessante isso. Para os animais, né, os animais domésticos, por exemplo, eles nos veem como esses deuses, né? Eles não têm condição, eles não têm essa abstração, né, que nós desenvolvemos de reconhecer que existe algo além da matéria, né? Muito bom. Alguém mais gostaria de falar sobre isso? Então, eu estou de acordo com todos. Disseram certo. Estou de acordo. Uhum, Obrigada. muito bom. Elaine, você disse que os animais domésticos nos veem como deuses. Me parece que essa frase merece algumas observações, não é? Porque se eles nos veem como deuses, eles têm já a capacidade de ter o conceito de que, nossa, minha dona é um deus, uma deusa, né? E eu acho que é justamente isso que não é isso que falta aos animais, não é? O que eu quis dizer, assim, é que nós temos uma responsabilidade muito grande perante esses animais, né? Porque nós sempre vamos ser, nós somos, como é que eu poderia explicar isso? É claro que, assim, eles não pensam, né? Ah, minha dona é um deus, eles não pensam isso. Porém, assim, para um animal, o seu dono, aquele que dá carinho, que dá atenção, ele é uma pessoa muito importante, né? E muitas vezes, assim, a gente vai estar colaborando com o desenvolvimento daquele ser por conta desse amor que a gente pode dar para ele, né? Então, existe assim quando o animal passa do reino, né, de um selvagem para um animal doméstico, já é uma grande evolução para esse ser, né? Esse princípio inteligente que estava lá na selva, ele dá um salto de qualidade, né? Um salto entre aspas, porque, como eu já falei, a natureza não dá saltos, né? Mas o fato dele ir se domesticando e ficando junto com seres humanos é algo muito importante para a evolução dele. Então, assim, por que ele evolui, né? Uma das coisas é que ele evolui por conta de estar junto conosco, porque nós sempre evoluímos em sociedade, é a lei da sociedade desde o reino animal, né? A gente está uns com os outros ali, e o animal, ele tendo essa proteção, esse carinho, esse exemplo, a hora que a gente fala para um cachorro, olha, não faça isso, né? Não morda, não pode fazer isso. De uma certa forma, a gente está educando esse animal, então ele acaba nos vendo, entre aspas, como seres superiores a ele, né? Tanto que eles obedecem a gente, né? Não sei se ficou claro, assim, não que eles raciocinam, né? Mas nós somos muito importantes para eles no sentido de sermos, assim, instrumentos da evolução deles. Ficou claro isso, Benedito? Sim, não, nesse sentido eu concordo, né? Eu acho que nós temos esse papel e essa responsabilidade, né? Mas não que eles nos vejam como Não. superiores, etc. É uma coisa entre aspas isso. E entendi. Oi, pai, você quer falar alguma coisa, querido? Sim.
Isso me fez lembrar duas situações típicas que eu vi há pouco tempo. Há dias atrás, eu vi uma situação em que uma pessoa foi atropelada, foi machucada, sei lá o que aconteceu, e precisou ser socorrido. Aí, quando veio o pessoal do SAMU para levar a pessoa para ser socorrido, ele tinha um animal que o acompanhava e o animal não aceitou que levassem o camarada e ele ficasse ali. Ele entrou na ambulância e não permitiu que ninguém mexesse com ele. Ai, que Ele foi bonitinho. junto na ambulância. E outra situação que já há um tempo atrás eu vi é de um animal que acompanhou o enterro da pessoa que era o seu dono e se postou no túmulo depois e não saía de lá. Nem sei o que aconteceu depois disso, mas foi notícia em função disso, que o animal ficava lá como se esperando o dono sair. É uma Quer dizer, isso fidelidade. significa um apego, um sentimento de apego também já quase que humano, né? Impressionante, né? Coisas bem bonitinhas. Em todos esses casos, Benedito, é sempre os animais veem a gente como líderes, na verdade, né? Não como deuses. Nós somos líderes, né? Então, assim, quando você tem um cachorro, por exemplo, você vai educar um cachorro, você tem que ensinar que você é o líder. E ele tem que obedecer você, né? Porque ele vai querer ser líder. Porque ele tem por instinto e tem pelo princípio inteligente essa vontade de ser líder, né? Mas a gente é que vai ter que assumir esse papel. Então, eles nos aceitam como líderes, né? Mas não como deuses, né? É uma coisa bem entre aspas, assim, né? Assim, eles nos veem como seres superiores, né? Desde que a gente eduque. Então, esse processo de educação, de domesticação, ele tem esse papel na vida evolutiva desse animal, né? Eu imagino, Cláudio, eu não sei se você pode complementar isso. Eu acho que, assim, nunca um animal selvagem ele vai passar esse princípio inteligente depois já sendo humano. Ele necessariamente precisa passar pela domesticação, né? Por um estágio aí onde ele vai ter a convivência com humanos, para daí, em algum momento, que a gente não sabe exatamente como é, mas parece que não é aqui na Terra que se dá isso, é em outros planos, né? Esse princípio inteligente virá um ser humano, né? É assim mesmo, Cláudio? É assim mesmo, né? A gente sempre aprende com exemplo, né? Assim, por isso que Jesus veio aqui tentar ensinar a gente alguma coisa, né? Então, os espíritos superiores vão ensinando os inferiores, né? Isso vai por toda a escala evolutiva, né? E não é diferente, né? Tem vários livros, né, que eles falam que em planetas mais evoluídos, assim, existem animais também, que também estão, só que eles já estão em fases bem mais adiantadas, né? Mas eles ficam com os humanos, que já estão, os espíritos mais evoluídos, para aprender, né? Toda a cadeia evolutiva é assim, né? É sempre quem sabe mais ensina quem sabe menos, né? Por isso que a gente aprende, né? Exatamente. Passando para a próxima questão. Vamos lá. Aqui, a questão 593, ele pergunta assim, poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto, né? Quer dizer, os animais só têm instinto. Acho que a gente já falou bastante disso, podia passar a resposta já, né? Aí ele fala, não, ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais dominam o instinto, mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade, é que tem inteligência prelimitada, né? É como a gente falou, né? Como a gente falou, né? Sim, são duas coisas diferentes. Uma coisa é instinto, outra é inteligência, né? Os animais têm os dois, né?
Aham. Ele complementa, né, o Kardec. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados, que denunciam vontade de operar em determinado sentido, e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem à conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executam seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria separada de sua espécie não deixa por isso de construir o seu ninho, de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem, sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Acho que é isso. Mesmo o progresso que se realiza pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Quer dizer, essa inteligência é limitada, né? Então, os passarinhos, eles constroem seus ninhos igualzinho ao que construíam desde sempre, né? Eles não fazem ninhos melhores, né? Na verdade, assim, essa resposta do Kardec, desculpa eu cortar você, né? Não, pode falar. Quando eu li, eu fiquei um pouco assim, pensativo, porque o Kardec é contemporâneo do Darwin, né? A Origem das Espécies foi escrita em 58, né? Foi junto quase com o Livro dos Espíritos, né? E na época do Kardec ainda não se entendia muito sobre evolução, né? Hoje a gente sabe que, na verdade, não é assim, né? A natureza evolui também, né? Os passarinhos fazem ninhos cada vez melhores, né? E os animais evoluem também, né? Mas isso é uma coisa muito lenta, né? Um processo evolutivo é um processo muito lento, né? Não é isso que o Kardec estava querendo falar naquela época, né? Porque ele não sabia disso, né? Sim. É interessante isso, né? Quer dizer, existe uma evolução mesmo dentro... claro, né? Porque, de acordo com Darwin, essa evolução, ela é tão lenta que os melhores, eles vão permanecendo, né? Em relação àqueles que não conseguem obter essa melhora. Então, um passarinho que constrói um ninho melhor, ele tem mais chance de sobreviver do que aquele que não tinha essa, sei lá, né, alguma coisa a mais, né? E aí eles vão passando isso de geração para geração até que as coisas vão melhorando, né? Seria mais ou menos isso, né, Cláudia? Isso. É por isso que essa frase aqui, o Kardec fala assim, qualquer que seja a arte com que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e variáveis. Isso não é verdade, né? Porque existe uma seleção natural, então as coisas vão variando, né, e vão sendo selecionadas, né? Um João de Barro, com certeza faz uma casinha muito bonitinha hoje, porque o antepassado dele começou a desenvolver essa técnica de fazer casinha com barro, em vez de fazer casinha. Também os animais evoluem, né? Isso que o Cláudio está falando é bem importante, porque, assim, no Livro dos Espíritos, existem as respostas que os espíritos dão, então, o que o espírito falou foi só aquilo que está entre aspas, né? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram, né? Que muitos fazem coisas denotando acentuada vontade, é que tem inteligência, porém limitada. Então, isso foi o que o espírito falou. E aí, a partir daí, são comentários que o Kardec faz, de acordo, claro que sempre comentários muito interessantes, né? Muito baseados na ciência que ele tinha naquela época, mas é como o Cláudio disse, que alguns detalhes
a gente tem que olhar com cuidado, porque ele se baseava numa ciência de 1867, né? Assim, não é uma... Tem alguns detalhes assim que a gente precisa colocar e atualizar, né, Cláudio? Sim. Uhum. Oi, Benedito. Oi, Cláudio. Eu tinha uma ideia, que agora você trouxe as datas, acho que essa ideia minha não estava certa, mas eu tinha uma ideia que o Darwin tinha vivido um pouco antes do que o Kardec, que a publicação do livro dele, da Origem das Espécies, antecedeu a publicação do Livro dos Espíritos. Mas qual é a data que você falou mesmo aí do Darwin? Eles foram contemporâneos, Cláudio? Eles foram exatamente contemporâneos. Se não errei na data, foi a Origem das Espécies de 1858, né? O Livro dos Espíritos de 57. Nossa, que interessante. O Darwin, há uns 30 anos antes, ele fez aquela viagem com o Beagle lá e foi quando ele descobriu a teoria da evolução, mas só que ele só publicou isso muito mais tarde, né? Eu vi uma vez uma biografia dele que ele parece que deixou o livro escrito por cerca de 20 anos na gaveta, porque ele tinha medo, né, da repercussão que causaria, né, sobretudo com os dogmas Ele da era um protestante fervoroso, né? Assim, Pois é, eu tinha noção do que ideia de causaria, né? que as coisas evoluem, tirava um pouco o poder de Deus, né? Então, ele realmente ficou muito tempo com o negócio lá meio engavetado. Uhum, Eu tô vendo aqui, olha, no Google, A Origem das Espécies foi publicada em novembro de 1859 e o Livro dos Espíritos em abril de 1857. Então, o Livro dos Espíritos ele saiu um pouquinho antes do que o livro A Origem das Espécies, embora seja um tempo muito pouco, né? E o Darwin é o que assim, ele já tinha esse tipo de coisa e ele só publicou depois, né? é Mas ele já interessante a gente pensar, né? Porque o Darwin e o Kardec foram enviados para esta encarnação, né? Com uma missão muito específica para cada um deles, né? E ambos com trabalhos assim bastante alinhados um com o outro, né? Assim, a noção de evolução que o Kardec desenvolve, né, no sentido da evolução do ser humano, da evolução espiritual, da evolução moral do homem, o conceito de evolução é o mesmo que está na obra do Darwin, né, da evolução das espécies, né, que as espécies vão evoluindo de uma para outra e etc. Né? E tudo isso aconteceu de uma maneira simultânea, certamente foi programado no mundo espiritual todo esse trabalho para cada um deles, né? E este entrosamento, né? Porque o espiritismo segue a ciência, né? E logo, né? A gente espera que a ciência siga o espiritismo também. quem sabe um dia, né? Oi, pai, você quer falar alguma coisa? Sim, essa conclusão que o Benedito e o Cláudio chegaram a essa conclusão me fez lembrar o seguinte, que a evolução das espécies e a evolução do ser humano sob o aspecto moral, espiritual, se encaixa em função da reencarnação. Porque o ser humano, no princípio, era bruto, selvagem, e ao longo dos milênios foi evoluindo. Por quê?
Ele sofreu experiências aqui, voltou para o plano espiritual. Ele mesmo voltou aqui, subiu mais uns degrauzinhos. E chegamos hoje onde estamos, né? Vamos saber quantos milênios ainda precisaremos para estar em planos angelicais, né? Mas, de qualquer forma, estamos evoluindo da mesma forma como os animais. Sim, sim. É isso aí. O que mais, Cláudio? Não, é só um comentário que eu gosto de fazer, assim, e gosto de pensar também. É exatamente o que a gente estava falando, assim, né? O que o Kardec fez no Livro dos Espíritos é mostrar que os espíritos evoluem, né? Porque antes do espiritismo a gente só tinha 2 destinos, né? Céu e inferno. Não tinha outro caminho, né? O Kardec não, a gente vai encarnar até que a gente evolua. Então, e o Darwin ensinou a gente que os seres vivos evoluem também, né? Os corpos, né? Os animais, as plantas evoluem, né? Então, são pensamentos parecidos, né? Agora, se vocês quiserem esticar mais a conversa ainda, né? Mas eu vou deixar para vocês pensarem depois. Quem foi contemporâneo também do Kardec e do Darwin foi o Karl Marx, né? Que escreveu o Capital. E o Capital é um livro que mostra que as sociedades evoluem, né? Que é uma outra coisa que foi muito legal também, assim, né? As sociedades têm que evoluir para um equilíbrio, né? Para que um não explore o outro, que as pessoas sejam solidárias, para que... O Karl Marx não tem nada a ver com o comunismo, né? Mas ele tem essa ideia de que as sociedades devem evoluir no sentido de que sejam igualitárias, né? E também é um pensamento muito legal, né? E foram todos contemporâneos, né? Todos eles viveram a mesma época. Que legal, Cláudio. É interessante isso, né? É bem Muito bom. interessante. Quando tem a missão, né, os espíritos já vêm preparados, né? Para dar aquele José. choque, né, evolutivo na sociedade, Sim. né? Ou seja, a evolução. Você falou que antes do espiritismo tinha o céu e o inferno, né? Agora a gente só tem uma alternativa, né? Porque todos nós somos fadados a sermos espíritos puros, né? Quer a gente queira, quer a gente não queira. É só o tempo, né? Mas a gente só tem uma opção. A opção é evoluir até a gente virar um espírito puro, né? Oi, José. Olha, com certeza esses 3 espíritos, ou até mais, tiveram uma boa reunião no mundo espiritual para reencarnar, e cada um com a missão de falar de evolução de 3 setores diferentes, né? Um da sociedade, outro dos animais e outro do espírito. Interessante, né? Agora, quem evolui primeiro? É o espírito, e aí ele ganha um corpo que também vai evoluir por causa dele, ou é o corpo que evolui? Porque o Darwin, ele não tinha esse aspecto espiritual, né? A teoria de Darwin era que existem alterações no gene, e isso levaria a alguma coisa benéfica para a espécie, e aí essa espécie, em sendo beneficiada, ela acabava sobrevivendo mais do que a outra, né? É interessante a gente pensar nisso, né? Assim, como será isso do ponto de vista espiritual? Mas isso eu acho que a gente pode deixar para a semana que vem. A gente pensa nisso, né? Sempre a gente deixa uma pergunta aqui no ar para a gente poder pensar. Então, o que veio primeiro? A evolução do corpo ou a evolução do espírito? E se a evolução do corpo, como que o espírito se encaixa nesse corpo? Se a evolução do espírito, como que o corpo vai atender a essa evolução do espírito, né? E a sociedade também, né? Assim, o que evolui primeiro? É o ser humano numa sociedade mais evoluída, ou ele vai ter que vir para fazer a sociedade evoluir, né? Vocês entenderam minha pergunta? Assim, o que veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? Né? Veio primeiro a evolução e forçou
a sociedade e forçou o corpo a mudarem, ou esse espírito, em vindo num corpo melhor e numa sociedade melhor, forçou a evolução dele, né? Vamos responder isso a semana que vem, né? Vamos ter que encerrar hoje já, mas é uma boa coisa para a gente ficar pensando, né? Cláudia, você gostaria de fazer mais algum comentário? Deixa eu ver quem... Acho que a minha mãe não falou nada, né? Você gostaria, Lulu, de falar alguma coisa? Acho que você foi a única que ficou quietinha hoje e não falou nada. Eu fiquei só aprendendo. Diante de todo o exposto, maravilhoso, por sinal, acho que não só eu, todos nós que ouvimos, aprendemos bastante. E eu sou grata por esses momentos de confraternização com todos e de aprendizado. Certo. Eu vou passar a palavra para o Cláudio, então, Cláudio. Não, da minha parte, acho que tá bem por hoje. Podemos continuar na próxima, né? Tá certo. José, você quer fazer mais alguma observação? Não, está ótimo, para mim está ótimo. Eu agradeço a colocação de todos, aprendi bastante. Tá jóia, então. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer que eu aprendo muito aqui com vocês, mas hoje foi acima da média do aprendizado e, particularmente, sob a coordenação do Cláudio, né? Achei muito interessante tudo isso que o Cláudio trouxe, né? E principalmente essa última observação sobre o Karl Marx, né? É uma coisa que eu não tinha pensado, porque há uma tendência aparentemente deturpada já, não, Cláudio, que o Karl Marx está sempre associado com o comunismo, né? E aí acho que deturpa um pouco a coisa, né? Mas essa percepção dele de que as sociedades humanas precisam evoluir é um conceito que eu não tinha, né? Com essa clareza que o Cláudio trouxe para a gente hoje, né? Então, quero agradecer a todos pela oportunidade. Eu acho que essa é uma outra questão que também a gente pode falar um pouquinho mais no nosso próximo estudo, né? Não é assim? Essa questão assim, dessa evolução, desse conceito, né? Esse conceito que o Cláudio colocou do marxismo aí, né? Para a gente saber exatamente o que é isso. Ou, na verdade, nós vamos ter aí as leis morais e vamos falar sobre a lei de sociedade, aí eu acho que é um bom momento para a gente conversar sobre isso, né? Valeria a pena deixar anotado, então, Elaine, quando a gente chegar lá, Não, né, isso, lembrar disso, né? com certeza. Porque essa observação do Cláudio, olha, valeu a noite de hoje. E é muito interessante a gente discutir isso, né? E qual é, né, como você disse, né, Elaine, qual é o conceito marxista de evolução social, né? E que talvez seja muito diferente daquilo que foi e ainda é, em alguns lugares, propagado por meio do comunismo, né? Que uma coisa vem junta com uma ditadura fortíssima. Nós não temos nenhuma experiência de comunismo com democracia, e aí, se você colocar a ditadura no meio, daí já estraga tudo, né? Porque, né, assim, como é que evolução é essa, né? Enfim, eu acho que aí seria interessante a gente, quando a gente chegar lá, né, nas leis morais, a gente pedir para o Cláudio explicar melhor para a gente Com certeza. o conceito marxista de evolução social. Isso vai ficar para os nossos próximos estudos, né? Eu ia falar também. Vou ter que ir de novo capital para ver se diz. Por todos.
Nossa, uma aula excelente, aprendi bastante. Só gratidão. Acho que todos nós aprendemos, né? Esse esquema de conversa sempre aprende, é né? muito gostoso, né? É muito Muito bom. bacana, agradeço a todos. Muito bem, queridos. Então, nós vamos encerrando aqui por hoje, agradecendo muito a Deus pela oportunidade do estudo, por essa evolução que a gente tem aqui, de poder entender cada semana mais um pouquinho sobre as leis divinas, sobre essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo, que tira tantas dúvidas nossas, e rogando a Deus que nos dê uma boa noite, uma boa semana, e até a próxima. Até mais, então, viu? Uma boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a Boa noite, todos. gente. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite. Boa Parada. noite. Muito bom. Boa noite a Boa todos, noite. boa noite a todos, um ótimo descanso para todos. Se Deus quiser.